Em breve, a transmissão será iniciada. 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 No Espírita Cristã nesta noite. Gostaria de saber quem é que está vindo a primeira vez. Tem alguém vindo a primeira vez? Seja muito bem-vindo, meu amigo. Como é seu nome? Everton. Seja bem-vindo, viu, Everton? Espero que encontre aqui, né, as palavras que aqueçam seu coração e você possa continuar vindo sempre aqui, tá bom? Hoje nós vamos ter nosso amigo Danilo Jonathan, um tema que quase ninguém tem, que é a ansiedade, né? Então, eu acho que as pessoas que vieram, de certa forma, tem um pouquinho, né? de Ansiedade, né? E diz, eu quero aprender, né, Jonathan, como é que é esse negócio dessa ansiedade. E aí, antes da gente, né, começar a falar, fazer alguns convites, eu vou falar das palestras de amanhã e da próxima semana também. Amanhã, no domingo, às 9 horas, na Casa de Caridade Bezerra de Menezes, teremos Rita Trindade, com o tema Jesus, Mestre do Coração, que é às 9 horas da manhã. E no Cícero Bezerra, às 19h30, é Samara, com o tema O Joio no Meio do Trigo. E na próxima semana, espero que estejam também todos aqui, porque vai ser uma dupla dinâmica, Ceissa Arruda e Ceissa Carreiro, tá? Elas fizeram a primeira parte, com o tema Mensagem do Amor Imortal, e aí vão fazer a segunda parte. Não sei se tem a terceira, o final, mas eu sei que até agora temos a primeira e a segunda, tá? Então, espero que estejam aqui também para ver a dupla dinâmica, as duas Ceissas, ok? Não poderia deixar de fazer o convite para o tio Juca, né? Sempre que eu estou aqui, eu gosto de lembrar do trabalho do tio Juca, aqueles que tiveram a oportunidade de estar lá, sempre retornam também. Então, quem ainda não foi, quem ainda não conhece o trabalho, é uma parte interessante e necessária das atividades da casa. Muitas vezes, aquelas pessoas que buscam estudo, né, esquecem um pouquinho dessa parte da atividade do nosso lar tio Juca, né, a parte, vamos dizer assim, mais prática da doutrina. Então, quem ainda não foi, fique à vontade para perguntar a gente como é que é. Geralmente é lá no bairro, né, da Brasília, na escola Nosso Lar Tio Juca.
Chegando lá para conhecer umas 7 horas da manhã, já vai ter o pessoal lá, mãe chegando, então é um trabalho bem interessante, tá bom? Estejam sempre convidados, se não der para ir amanhã, e aí no próximo domingo, todo domingo a gente tá lá. Alguns casos mais excepcionais é que não tem, mas geralmente quando não tem atividade, no sábado a gente traz essa informação aqui também para vocês, tá bom? Luiz pediu também, né? E eu achei bem interessante fazer propaganda, né? Propaganda é a alma do negócio. E aí ele pediu, disse que está com uma promoção imperdível. Esse romance aqui, Em Nome do Amor, que foi tema da palestra de Joedla, tá? E aí quem assistiu, né, ficou interessado em comprar. E aí ele está fazendo uma promoção a R$ 25. Tem livros lá embaixo. Quem tiver vontade também de dar uma folheada e quiser adquirir, é só falar com o Luiz. Tá? É só hoje, amanhã, depois e depois. Depois não tem mais. Tá certo? Essa promoção acaba amanhã, já não tem mais, viu? Então podem ir para lá que é interessante. Para quem gosta principalmente de romance, né? Tá certo? E então vamos lá, vamos chamar nosso amigo Cauã, que se, né, desejou fazer o convite à prece inicial. Depois já posso convidar nosso amigo Rafael, que vai fazer o exórdio. E logo após, nosso amigo Danilo Jonathan com o tema ansiedade, tá bom? Então, Cauã pode fazer presente. Obrigado. Possamos fechar os olhos, levar os pensamentos. Bondoso Pai amado celestial, agradecemos por estar aqui, por esse espaço, que possamos adquirir conhecimento durante essa noite e que também possamos colocar em prática. Que o Senhor Jesus Cristo possa nos abençoar, nos proteger e que a espiritualidade maior sempre esteja ao nosso lado, nos guiando, fortalecendo. Que assim seja. Boa noite a todos. O exórdio, ele vai numa linha que acompanha a ansiedade, que é o tema da palestra, e pega algumas passagens bíblicas que remetem ao tema, como Mateus 6:34, onde Jesus fala: "Ao dia bastam os seus próprios males". E no caso, a preocupação excessiva não torna a vida melhor nem mais longa. Deus cuida de você. Se o Pai Celestial alimenta as aves e veste os lírios, ele cuidará ainda mais dos seres humanos que são muito mais valiosos para ele. Ele está orientando: buscai ao reino e primeiro as coisas espirituais. Ele nos orienta que a ansiedade é uma questão de fé. E muitas vezes, no mundo corrido que a gente vive, no mundo que cada vez está ficando num ritmo mais acelerado, é, o sistema nos obriga a andar, a dançar conforme a música, né? E isso acaba afetando os nossos corpos, o nosso sistema nervoso, o nosso cérebro, né? Que não veio preparado para isso. E
É um tema muito atual, é um tema que é muito bem posto, né? E eu espero que sirva para cada um de nós refletirmos sobre de que forma eu tô vivendo. Será que eu tô parando para escutar alguém, algum conhecido, algum familiar? Será que eu tô atendendo uma ligação? Será que eu tô parando de rolar um feed numa rede social? Será que eu tô parando uma comparação, que é outra coisa que gera ansiedade? Quer dizer, é como se fosse uma coisa que puxa a outra. E tudo isso causa ansiedade. E eu estou começando puxando o fio da meada e chamo o nosso querido Danilo Jonathan para continuar uma palestra dele. Meus queridos irmãos, irmãs, que Jesus nos abençoe nesta noite, em que Ele nos presenteia com esses momentos de reflexão. Antes de começar a falar sobre um tema tão importante, como foi pontuado aqui pelos irmãos que me antecederam, gostaria de dizer que eu não sou psicólogo, não tenho qualquer formação na área de psicanálise, muito menos venho trazer aqui qualquer tipo de análise clínica ou científica sobre o assunto. Busquei trazer um pouco da visão do Evangelho, do psicanalista por excelência, o nosso Mestre Jesus, através da leitura do nosso querido benfeitor Emmanuel, que no capítulo 8 da obra O Pão Nosso traz um texto intitulado Ansiedades. É um trabalho que eu e o nosso irmão Júnior começamos há algum tempo. Eu havia dado uma pausa, estava falando sobre outros temas, mas senti uma vontade de voltar a essa obra colossal. Embora seja um livrinho pequeno, mas é de uma grandeza tamanha que nós não podemos aquilatar. A leitura de Emmanuel sobre o Evangelho de maneira tão contemporânea, tão próxima de nós. E folheando o livro, esse tema me chamou a atenção. E por que é que ele me chamou a atenção? Não é porque é um tema atual apenas. É porque eu também sou uma pessoa ansiosa. É porque eu também sou vítima de mim mesmo nesse assunto. E por que é que nós somos vítimas de si mesmo nesse assunto? Porque a ansiedade é algo que nós provocamos em nós mesmos, através de diversos gatilhos que se constroem no nosso convívio social. E é bem verdade que hoje nós vivemos uma época onde a ansiedade é uma coisa muito comum. Nosso irmão Ariosto bem pontuou, parece que ninguém é ansioso, né? A gente é sempre ansioso, parece que a gente está sempre acelerado, porque o mundo, de alguma forma, despeja em nós muita informação. Claro que antigamente a gente não tinha tanto acesso a essas informações. Pouco tempo atrás eu estava assistindo um filme de época e eu percebi que as pessoas não estavam usando smartphone, não existiam redes sociais. As pessoas sentavam nos bancos de se abrir um jornal. Era todo o assunto que elas teriam do dia, era aquele jornal que se distribuía pela manhã. No dia seguinte vinha outro, assim por diante. Hoje, a informação vem a roldão e a gente se sente quase que sufocado por tanta coisa. Aí vem a adesão das redes sociais, em que a gente começa a ver a vida das outras pessoas, que também parece que é acelerada e a nossa está devagar. A gente começa a se comparar, a gente começa a querer que as coisas aconteçam mais rápido, a gente quer que a gente tenha estabilidade financeira, que a nossa vida se aquiete, porque as coisas já estão difíceis demais. E parece que nunca chega e a gente fica ali, querendo que as coisas aconteçam, batalhando, lutando, mas parece que as coisas não vêm e aquilo ali nos castiga pesadamente. A gente começa a se impor uma série de regras que nada nos ajuda.
E isso gera essa ansiedade. É incrível como Emmanuel traz esse tema, trazendo apontamentos tão atuais. E ele extrai um texto de uma carta de Pedro. E olha que figura espetacular para falar de ansiedade. Pedro. Se a gente fosse fazer uma entrevista com Pedro e perguntar o que era ansiedade, ele ia nos dizer coisa a coisa o que é. Se nós achamos o que é ansiedade, imagine a figura de Pedro, que foi colocada pelo próprio Cristo como a pedra angular do seu colégio apostólico. E Jesus se vai e deixa Pedro sem saber o que fazer. Tudo estava contra o ministério cristão naquela época. Nós não conseguimos medir a dificuldade que foi para aqueles grandes heróis para estruturar o cristianismo primitivo. As dificuldades que Pedro enfrentou, onde tudo remava contra o que ele queria fazer. Então Pedro não estava falando de maneira poética. Porque quando a gente pega algumas cartas, a gente fica impressionado com a natureza poética de escrita dos apóstolos. A gente pega aquela carta de Paulo aos Coríntios, a gente lê, a gente fala, que coisa maravilhosa. E as pessoas fazem música, porque é tão belo. Mas aquelas pessoas não estavam escrevendo, compondo apenas de maneira poética. Eles estavam colocando naquelas cartas o seu próprio coração. Quando Pedro fala de ansiedade, ele fala da experiência dele com a ansiedade. Quando Paulo fala de amor, ele fala da experiência dele com o amor. Então essas pessoas praticamente abriram a vida dela para nós nas cartas que hoje a gente vê registrada na Bíblia, no Novo Testamento. E desse pequeno trecho, Pedro vai falar de ansiedade o seguinte: lançando sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. E Pedro se referia a Deus. O que é que eu faço com as minhas ansiedades? Pedro entendia que era uma das dificuldades dos colégios apostólicos nascentes da época. Ele dizia, faz como eu faço. Lance sobre ele, porque acima de tudo ele está cuidando de cada um de nós. E olha que maravilha, essa percepção de Pedro diante de como lidar com a ansiedade. Rafael há pouco falou que é uma questão de fé. E aqui Pedro estava falando sobre fé, sobre confiança na providência. Porque não apenas Pedro vivenciou isso. Agora você imagine Allan Kardec, numa época pós-iluminista, numa França que estava combatendo o pensamento religioso, instituir livros que falavam sobre a união entre ciência e religiosidade. O que não passou pela cabeça de Kardec, né? E Kardec ficou ansioso, é claro que ele ficou ansioso. Houve uma época da vida dele, inclusive, em que ele não sabia o que fazer. E ele indaga ao Espírito de verdade, que é a persona de Jesus, se ele falasse alguma coisa, se eles iam assistir. Porque houve um tempo da vida de Kardec que ele estava se dedicando inteiramente ao espiritismo. Ele já não mais conseguia trabalhar pelo próprio sustento. E ele questiona, até mesmo materialmente, se eles poderiam assisti-lo diante dessa missão. E o Espírito de verdade responde, se nós não te auxiliássemos, seria a mesma coisa de não te amar. É claro que nós vamos te auxiliar. É claro que Deus vai nos assistir, que Jesus vai nos assistir. Só que ele vai nos assistir diante do necessário, não do supérfluo. Ele sempre nos assiste, não talvez como a gente queria. Eu me recordo da minha própria experiência, né? Em 2016 eu resolvi fazer mestrado e fui sozinho morar em Natal. Eu não tinha nenhum familiar em Natal. Ninguém me esperava. E eu nunca tinha viajado.
Passei minha vida inteira numa cidade de 23 mil habitantes e achava que a vida era aquilo ali. Cada um vive na sua bolha, né? Então eu achava que mais do que aquilo ali já era coisa demais. Eu fui morar numa cidade que tinha 1 milhão de habitantes. Eu cheguei lá, fiquei perdido. Igual naqueles filmes Matuto quando viaja, né? E nervoso, preocupado, ansioso. O que é que me esperava dali em diante? Já espírita buscava se separar, né? Eu pedi até demais a Deus. Acho que essa época deve ter esquentado o ouvido dele de tanto que eu pedi. Incrível. Foi uma vida fácil, mas nunca me faltou nada. Sempre tiveram pessoas boas no meu caminho. Não eram familiares, mas pessoas que até hoje são meus amigos. Estão bem distantes, mas que até hoje são amigos. Passei dificuldades financeiras, apertos, mas nunca me faltou nada. Sempre parece que tem alguma coisa acontecendo. Jesus colocava sempre alguém no caminho que abria as portas. Às vezes eu queria mais. A gente sempre quer mais, né? A gente quer viver uma vida confortável, mas o necessário nunca nos faltou. E no Evangelho segundo o Espiritismo, o texto em que a Kardec estuda a frase do Cristo, que também aqui foi mencionada, observai as aves no céu e o lírio nos campos, ele vai falar justamente sobre isso. Que é a gente que simplesmente não quer o auxílio divino, a gente quer mais do que o auxílio divino dá. Aí sabe o que Deus faz? Então deixa de sofrer um pouquinho para ele aprender. Aí quando ele aprender, a gente volta e auxilia. E aí a gente volta a si, né? É incrível porque esse texto ele fala justamente também sobre ansiedade, porque quando Cristo vai, antes de o Cristo falar sobre a questão das inquietações que nos agitam, ele fala sobre os tesouros que precisam ser amontoados, um pouco antes. Não busqueis amontoar tesouros na terra, porque estes as traças corroem e os ladrões roubam. Buscai amontoar tesouros no céu. Antes de falar das inquietações, olha só, Jesus ele introduz o ensino. O que é que nos causa ansiedade? Fica ansioso para evoluir espiritualmente. Ninguém fala, meu Deus, falta tanta encarnação para eu alcançar a plenitude. Ninguém fica ansioso disso. A gente fica ansioso porque o emprego está difícil, gera uma preocupação. O problema de amanhã, a conta para pagar, agora nunca é o débito moral que eu tenho da vida anterior. A gente nunca se inquieta. Porque essas coisas naturalmente não nos provocam ansiedade. Porque do ponto de vista do espírito, nós temos a imortalidade para lidar com essas questões. Jesus introduz a fala sobre a ansiedade, justamente por que vocês estão tão preocupados com as questões da terra? Por quê? O Pai que está no céu já os assiste. Ora, se ele assiste os pássaros, que nem sequer precisam semear para comer, e veste os lírios que não fiam, não trabalham, por que vocês estão preocupados? Será que ele gosta mais deles do que de vocês? Claro que Jesus não estava defendendo a preguiça, porque o trabalho é uma lei. E Kardec até pontua, é preciso entender com a natureza poética da fala do Cristo. É preciso uma interpretação profunda, porque Jesus não se contradizia. Ele queria dizer que a gente precisa colocar os bens do céu em detrimento dos bens da terra e acreditar que Deus nos assiste. Basta que a gente peça e a gente vai estar disposto a ouvir. É preciso pedir, é também preciso estar disposto a ouvir. E ninguém escuta ansioso. Já ficou ansioso? Sabe do que eu estou falando? Quando a gente está ansioso, não importa o que as pessoas falem. E se alguém falar, se acalma, é pior. Parece que piora. A gente não quer se acalmar. E assim como a gente não escuta as pessoas que estão ao nosso lado, a gente não desenvolve a sintonia necessária para compreender a resposta de Deus aos nossos pedidos. A resposta de Deus sempre se dá na calma. É preciso silêncio para ouvir a inspiração do alto. E às vezes a resposta está logo ali, mas o ansioso se precipita e não chega na resposta.
Deus sempre está cuidando de nós. Agora, nem sempre nós estamos dispostos a compreender essa ajuda que nos vem, mesmo quando a gente não pede. E aí Emmanuel inicia a sua fala. As ansiedades armam muitos crimes e jamais edificam alguma coisa. Isso acaba a ideia de que existe uma ansiedade boa. A gente gosta de dizer isso, né? A ansiedade não é uma ansiedade boa, aquela ansiedade. Não existe ansiedade boa. A ansiedade não é algo natural. Já nos explica o benfeitor. Acima de tudo, ela arma muitos crimes e jamais edificam nada. Mas que crimes são esses? Nós não podemos pensar apenas no crime do ponto de vista social, penal. Não é apenas desses que Emmanuel fala. É preciso ver além da letra. É preciso entender o espírito da letra. Há muitos crimes de consciência que são armados pela ansiedade. Quantas vezes ansiosos nós não destratamos parentes, amigos, destratamos amigos, ansioso reagimos agressivamente a situações, falamos coisas que contrariam a lei de caridade. Isso são crimes. É a gente quem gosta de dar uma diminuída nas coisas. Mas não vamos esquecer que Jesus condena aquelas pessoas que falam raca ao seu irmão. E na sua descrição é uma das condenações mais pesadas. Quando ele está ensinando sobre a lei, ele fala: aqueles que falam raca ao seu irmão mereceriam o fogo do inferno. É uma figura alegórica, em que Jesus pesa que a lei da caridade é a lei de Deus, e toda coisa que contraria a lei da caridade fere a lei divina. E se fere a lei divina, é um crime. Então, o homem precipitado, ansioso, geralmente age impulsivamente. E aí, dependendo do que causa ansiedade, ele reage ativamente, violentamente, fazendo coisas que geralmente fazem se arrepender. Invariavelmente, o homem precipitado conta com todas as probabilidades contra si. Olha, o homem ansioso tem tudo para dar errado, Emmanuel explica. Se as coisas são difíceis e você está ansioso, elas vão piorar. Porque precipitado a gente não escuta, a gente não tem sintonia, a gente não consegue pensar, nem no que fala. E às vezes ansioso, a gente vai lá e fala um monte de coisa. Às vezes alguém mais sensato do nosso lado fez: vamos parar para pensar no que você falou. A gente se acalma e escuta, a gente se envergonha. Porque o homem precipitado está calculando os próprios passos. Ele já vai ter as probabilidades trabalhando contra ele mesmo. Opondo-se às inquietações angustiosas, falam as lições de paciência da natureza. E eu acho fantástico como o Evangelho de Jesus usa a própria criação para ensinar sobre as leis. Porque Emmanuel traz aqui exemplos fantásticos. Ele fala assim: a natureza está ensinando o oposto. A gente se inquieta para que as coisas aconteçam no tempo da gente, com esse excesso de futuro que provoca ansiedade, quanto que a natureza ensina o oposto. A natureza nunca acelera nada. Ela nunca se inquieta. Ela é sempre paciente e aguarda o tempo de cada coisa. Você observa aqueles grandes carvalhos, aquelas grandes árvores que se expandem na floresta amazônica, e elas escondem séculos e séculos de trabalho para chegar naquela condição. Antes elas eram pequenas sementes, que talvez nem sonhassem em ser o que são hoje. Mas o tempo trabalhou e, em respeito ao tempo, chegaram onde chegaram. Para que o nosso corpo nasça, é preciso esperar o tempo de maturação do organismo. Se nós nascemos antes e nos inquietamos, o corpo não se sustenta.
É preciso esperar o tempo para nascer. É preciso esperar tudo. Na natureza, quando nós observamos, tudo tem uma cadência natural. Não há nada sendo acelerado. E Deus está o tempo todo nos ensinando. O tempo todo nos ensinando. Para nascerem os planetas e as estrelas, milênios são necessários. E é assim. E nada se acelera. Porque nós temos a eternidade para a sucessão das coisas. Você fala, mas essa vida é tão rápida. Não vai dar tempo de fazer tudo que eu queria. Provavelmente não vai. Porque não é tudo que a gente quer. É tudo que a gente precisa. A existência humana tem um objetivo e uma finalidade. Que é impulsionar a alma para a plenitude. E esse é o único objetivo dela. Não há outro. Não há objetivos secundários. A encarnação tem um único objetivo, nos dizem os espíritos. Tornar um dia a humanidade feliz. Através do aprendizado moral. Como isso vai se dar? Com as experiências na vida física. Se tem alguma coisa que não é para me tornar feliz, e eu insisto nessa coisa, ela vai me tornar mais triste, mais infeliz do que eu do que eu sou, e às vezes eu não vou ter. E Haroldo Dutra Dias vai dizer em uma palestra dele, uma frase que é muito marcante, que até hoje eu trago para mim: não reclamemos de portas que foram sabiamente fechadas. Que às vezes a gente quer forçar algumas portas para entrar, a gente bate, ela nunca abre, a gente se frustra, se revolta, culpa a Deus. E Haroldo traz essa lição profunda. Às vezes a porta foi fechada sabiamente para que você não se perca. É melhor que você chore agora do que depois. Sabe aquele filho revoltado, chiliquento? Que as coisas, quando a gente diz não dou, aí fica lá batendo os pés, é a gente com Deus. Mas você queria. Deus faz, não, meu filho. Isso não é bom para você. A gente vai lá, se revolta e fica esperneando. Mas Deus, como bom pai, espera que a gente se acalme. E você vê, é muito difícil você falar com um filho que está numa crise dessa. Como é que você fala? Como é que você acalma? Você espera ele se acalmar. Você dá o tempo dele. Aí depois você sente, você está entendendo agora que você não pode? Aí ele entende. Assim é a gente também. A gente vai lá, se revolta, sofre. E uma hora a gente cansa de sofrer, de se revoltar, e aí Deus vem e fala. E outras portas começam a se abrir. Todos nós podemos narrar alguma experiência como essa. Forçar uma porta, ela não abre, mas de repente alguma outra abriu, não era bem a que eu queria, mas eu estou tão feliz agora que abriu. E naquele momento a gente nem sonhava. E nessas situações a gente ainda ignora que Deus influenciou alguma coisa. Porque toda a natureza segue um ritmo que não pode ser acelerado. E por que nós somos ansiosos? Por que essa ansiedade é tão adoecedora nos dias de agora? Porque a gente quer acelerar. Porque a gente quer viver de amanhã. E nós não estamos no controle das coisas. Nós não estamos. E por isso a importância do presente. A gente não está vivendo o presente e isso adoece. E aí Emmanuel vai dizer sobre isso que se o homem nascesse para andar ansioso, seria dizer que veio ao mundo não na categoria de trabalhador em tarefa edificante, mas por desesperado sem remissão. Então o homem não nasceu para ser ansioso. A encarnação é um trabalho santificante. Olha que termo belo. A gente veio para nos aproximar da santidade de nós mesmos. Quando nós olhamos figuras santificantes, como a de Francisco de Assis, como a de Teresa d'Ávila, como a de um Chico Xavier, a gente pensa, meu Deus do céu, parece que essa pessoa está tão longe de mim, e ela está. Mas ela andou pela mesma estrada que a gente está andando. Ela alcançou um destino que nós estamos destinados a alcançar.
Então a tarefa humana é uma tarefa de santificação, de felicidade. É uma tarefa de buscar nos despojarmos daquilo que não precisamos e de angariarmos tesouros do céu, como o próprio Cristo nos orienta. São esses tesouros que não serão roubados, que não serão devorados pelas traças. E a busca por esses tesouros, de alguma forma, não nos inquieta, porque essa busca pertence à eternidade, que nos pertence por natureza. É fato que se a gente se preocupa com os bens da terra, a gente vai se inquietar, porque a vida na terra é breve. E mesmo as conquistas da terra são breves também. Às vezes a gente conquista e daqui a um tempo as coisas se esvaem. E agora? Né? Então, tudo isso causa inquietação. Que a gente centraliza o nosso olhar em coisas que são passageiras, transitórias. Se a criatura refletisse sensatamente, reconheceria o conteúdo de serviço que os momentos de cada dia lhe podem oferecer. E saberia vigiar com acentuado valor os patrimônios próprios. A gente quer que as coisas cheguem rapidamente, mas nós não estamos pensando no que a gente já tem agora para poder trabalhar e chegar onde a gente quer. Se a gente parasse para pensar, a gente era mais vigilante, nos diz Emmanuel. Já tem tanta coisa à sua disposição para você fazer. Você não dá valor que você tem para você chegar onde você quer. Por que sofrer tanto com o que vai chegar se você não está nem prestando atenção no que você tem agora? E essa percepção é muito importante, ela é muito atual. Que a gente está querendo que as coisas aconteçam, a gente se inquieta porque quer trocar de carro, mas quem quer trocar de carro tem um carro. Por que você está tão inquieto para trocar de carro se você já tem um para andar? Enquanto tem gente que não tem carro para andar. Ah, mas eu queria trocar de minha moto, né? A gente vai marcar a moto vai desvalorizar. Olha, qual é o problema, gente? Não é a moto que você quer? Você quer a moto, trocar de moto, aí você inquieta, adoece, não dorme. E aí começa a vir a patologia, né? Você já não dorme, já não come. O corpo começa a responder. A gente começa a adoecer. E a medicina, muito sabiamente, busca nos assistir nesse aspecto. Há uma série de medicações que, inclusive, eu já tomei, que ajudam a controlar sintomas físicos de ansiedade. Mas não resolve o problema da alma. A ansiedade precisa da nossa vontade para acabar. A ansiedade precisa da nossa assistência para acabar. Porque se fosse assim, Emmanuel não teria trazido esse texto, nem Jesus, muito menos teria se ocupado seu tempo tão valioso na Terra. Foram 3 anos apenas de ministério. Jesus vai parar o tempo dele de 3 anos de ministério para falar sobre isso, é porque é importante, para que as almas cresçam. Profundo conhecedor da psique humana, ele percebeu que isso aqui era uma necessidade, não daquela época apenas, mas de todas as épocas que viriam depois. E ele vai falar sobre ansiedade por quê? Porque nós podemos resolver. O Cristo não falou de nada de que a gente não é capaz de resolver. Ele falou de tudo que a gente pode usar a nosso favor. Tudo. Tudo que Jesus falou é perfeitamente alcançável pela humanidade terrena. Perfeitamente. Talvez se ele tivesse falado no mundo primitivo, ele tivesse falado com outra linguagem. Porque o próprio Emmanuel e André Luiz vai dizer que o espírito não pode querer alcançar mais do que ele pode alcançar. A gente tem escadas evolutivas. Eu não posso, por exemplo, acreditar que eu vou viver de repente como um espírito que já vive em Júpiter, num mundo feliz, aqui na Terra. Impossível. Quanto falta para chegar nessa condição? Muito. Mas na Terra eu posso fazer alguma coisa. Aí o que é o máximo que eu posso fazer para chegar nessa coisa? Jesus já disse, está tudo ali. É só seguir o roteirinho. Esse roteirinho ele vai te dizer onde você vai chegar. É aquilo ali. E aquilo ali já é muito, já é um grande tesouro. Não vamos esquecer de Estevão, quando pegou pela primeira vez o Evangelho. De Mateus, Levi, os escritos de Levi. Estevão não conheceu Jesus pessoalmente.
Mas ele, como um bom judeu, queria que o Messias viesse. Ele pegou os escritos, leu, devorou uma noite inteira, no outro dia olhou para Pedro e fez: aqui eu encontrei o tesouro de uma vida. É ali que está o segredo para a humanidade terrena ser feliz. Já está nas nossas mãos há 2000 anos e a gente continua ignorando. E muita gente já está sendo feliz, viu? Não pensem não. A gente tem uma frase que não é correta dizer: ah, mas na Terra todo mundo é igual. Não, não é não. A gente está na mesma condição evolutiva, mas tem muita gente aceitando a verdade e vivendo com ela. E tem muita gente que está negando a verdade e sofrendo com isso. A vontade, ela é variante no mundo que a gente vive. E essa vontade, ela é determinante para a felicidade. Vão existir muitos espíritos que com certeza vão vencer as dificuldades na Terra muito rapidamente, e outros que vão se reter na Terra ainda por muitos séculos. Por que isso acontece? Com nossa vontade. E a nossa vontade de sair de uma situação de ansiedade é real. Ela existe. Não é fácil. Não há um segredo de facilidades aqui. É um exercício. É preciso todo dia ir entregando a Deus isso aqui. Não esperando que Deus resolva por nós, porque não é isso que Pedro quis dizer. Mas é confiando de que Ele nos assistirá na resolução desses problemas. Mas é preciso de calma para ter sintonia e compreender a resposta. Indubitável que as paisagens se modificarão incessantemente, compelindo-nos a enfrentar surpresas desagradáveis, decorrentes de nossa atitude inadequada na alegria ou na dor. Contudo, representa impositivo da lei a nossa obrigação de prosseguir diariamente na direção do bem. E aqui Emmanuel fala sobre uma coisa que nós estamos falar na Terra: a impermanência das coisas. Porque tudo na Terra é transitório. Até o nosso corpo é transitório. Tudo é transitório. Nosso emprego é transitório, a nossa vida é transitória, a nossa saúde é transitória, os nossos filhos, os nossos pais, as nossas posições sociais, tudo passa. A nossa casa é transitória. E ninguém gosta de falar sobre isso. A gente é muito apegado. E isso é que nos causa muito sofrimento e ansiedade. Porque o ansioso detesta falar sobre morte. Porque as coisas vão acabar. Se ele está tão preocupado com o futuro, se a criatura ansiosa está tão preocupada com o futuro, qualquer pensamento de destruição das possibilidades materiais seria uma catástrofe. Buda vai falar muito sabiamente que não é difícil entender o porquê do sofrimento humano. O problema do sofrimento humano está no desejar. Se o ser humano não desejasse tanto, ele não sofreria. E é isso que a filosofia budista busca defender. É preciso silenciar o desejo. Desejo de todos os sentidos. Que a gente quer demais, quando a gente já tem demais. Deus nos assiste. É preciso que a gente trabalhe e entenda a sua direção, mas Ele nos assiste. Se a gente for parar para pensar, é justamente sobre o que a gente quer que a gente sofre. A gente não está dormindo porque queria tanto viajar para Gramado no Natal. Aquele Natal belíssimo daquela cidade, luzes, até neve às vezes, né? Já pensou a gente de Patos, está tão acostumado com calor, ver neve. Então, mas isso é tão importante por quê para a nossa encarnação? Porque a gente quer, a gente deseja, a gente quer, eu quero, mas por que você quer? Ah, porque eu quero. Não tem nenhuma explicação, né? Porque é meu sonho. Por que você sonha com isso? Por que isso é tão importante? Eu quero.
Entendeu? Isso não é um problema. O problema é a gente fazer isso se tornar uma doença dentro de nós. O problema é fazer com que se atrapalhe as evoluções que a gente precisa ter enquanto criatura humana. É permitir que isso roube nossa felicidade. Jesus não condenava a gente conquistar coisas na terra. Jesus não condenava a gente querer as coisas. Não. O seu ensino é focado em não priorizar isso em detrimento das coisas espirituais. Eu posso ir para Gramado, eu posso ir. Eu posso ir para Paris, conhecer a capital francesa. Eu posso. Mas isso não deve ser mais importante do que a minha moral. Isso não deve ser mais importante do que a minha felicidade íntima, que independe de qualquer coisa como essa. Então, sempre que a gente fala de impermanência, as coisas que podem se esvair, a gente se inquieta. A ansiedade é muito focada no material. Como eu falei no início, a gente nunca fica ansioso em evoluir espiritualmente. A gente deveria ser um pouco, né? Ver se a gente acelera um pouco as coisas, mas não. A gente está sempre tornando isso secundário. Olha, espírito adora fazer isso, né? A gente adora, a gente fala assim, às vezes em reuniões, a pessoa fala, mas vai demorar umas 3, 4 encarnações. A gente sempre faz conta e gosta de parcelar com Deus as dívidas da gente, né? Mas não, mas daqui umas 4 encarnações, se Deus quiser, eu vou estar pleno, né? Sendo que essa encarnação já foi uma concessão que a gente está devendo e a gente já está criando umas 4 dívidas para frente, sem dar conta de que a gente precisa trabalhar o agora. Cada concessão encarnatória é única. Embora ela não seja a única na nossa trajetória, ela tem um valor único na que está. Nós nunca mais estaremos nesse lugar. Mas talvez estaremos em outros, se Deus quiser, melhores. Mas essa oportunidade é única para cada espírito. E por isso a importância de nos determos no que a gente tem agora. E a nomenclatura é bela. Porque a gente fala de presente. Olha só que coisa boa. Esse nome é perfeito para o que ele representa. É um presente para cada um de nós o agora. Porque, como o próprio Emmanuel diz, eu tenho tudo o que eu posso para fazer agora. Tá tudo a minha, se eu parar para pensar, está tudo à minha disposição para que eu possa realizar algo. Às vezes não é o que eu estou querendo, eu quero muito mais, a gente sempre quer um pouco mais. Mas eu tenho para fazer algo agora, porque eu não trabalho o que eu tenho para fazer agora. E espero pacientemente em Deus que o que for melhor para mim ocorra. Só em falar isso a gente já sente um pouco de calma no coração. Mas eu sei que é difícil falar. Porque a mente acelera muito rapidamente quando a gente está em momentos ansiosos. Porque é adoecedor. É preciso controlar as origens. Porque uma vez que as consequências ocorram, a gente começa a lidar com os arrependimentos. E são sempre muito dolorosos. E Emmanuel vai dizer que a ansiedade tentará violentar corações generosos. Porque as estradas terrenas desdobram muitos ângulos obscuros e problemas de soluções difíceis. Entretanto, não nos esqueçamos da receita de Pedro. Então, mesmo as criaturas de boa vontade não estão livres de se sentirem ansiosas. Porque estar na Terra é vivenciar dificuldades. Isso sim a gente tem em comum. Não há ninguém aqui que não enfrente dificuldades. Não são as mesmas dificuldades, mas cada um tem uma dificuldade própria. Todos nós carregamos uma cruz. Cada um. E isso sim nos provoca ansiedade. É por isso que a receita de Pedro é tão importante. É por isso que esse exercício de fé é tão imperioso no nosso processo de terapia. É preciso conhecer a importância de Deus e a sua influência na resolução dos problemas. Ele não vai resolver os problemas de nós. É bem verdade que a gente está orando e a gente questiona se Deus está respondendo, às vezes, às nossas questões. Kardec vai dizer na obra, em um dos seus textos no Evangelho, a respeito da eficiência da prece, que aquela prece que a gente faz pedindo força moral, inspiração, ela é sempre respondida, ela tem 100% de eficácia.
Às vezes aquela prece que a gente faz pedindo que Deus tire os problemas da nossa frente, né? A gente gosta de dizer assim, não, que Deus tire esse negócio da minha frente. Não, às vezes aquele negócio que está ali, fui eu que botei. Fui eu que botei aquilo ali. Aquele problema me pertence. E uma coisa a gente não pode tirar da nossa mente é que a lei faz com que todos os problemas que nós vivenciemos são frutos de nossas ações. Igual a Emmanuel vai dizer, nas nossas atitudes inadequadas, seja na alegria ou na dor, seja de agora, seja de antes. Existe uma série de reações ocorrendo na vida e a vida ela reage às nossas atitudes, seja agora ou seja depois. Então Deus não vai tirar os problemas da nossa frente. Agora, a inspiração para passar por eles, Ele faz. Porque acima de tudo, Ele nos quer bem. Acima de tudo, Ele deseja que nós sejamos todos felizes. O próprio Jesus vai dizer, quando vai falar sobre a atitude de Deus para com seus filhos, né? Qual pai na terra em que o filho pede pão lhe dará uma pedra? Ora, se um pai na terra não é capaz de fazer isso, imagine Deus. Então, quando nós pedimos a Deus, Ele nos auxilia. Ele nos inspira ideias para sair daquela situação difícil. Por isso que ele vai dizer, mesmo as criaturas de boa vontade são vítimas da ansiedade. Pedro foi vítima da ansiedade, Paulo, todos os outros grandes luminares da história da humanidade também sofreram de ansiedade. Mas em algum momento eles fizeram como ele fez. Na própria fé em que nutriam em seu coração, depositaram em Deus as ansiedades, porque acreditavam que Deus cuidava deles e os inspirava. E todos os problemas alcançaram alguma resolução, mais cedo ou mais tarde. Lança as inquietações sobre tuas esperanças em nosso Pai Celestial, porque o divino amor cogita do bem-estar de todos. Justo é desejar firmemente a vitória da luz, buscar a paz com perseverança, disciplinar-se para a união com os planos superiores, insistir por sintonizar-se com esferas mais altas. Não ouvides, porém, que a ansiedade precede sempre a ação de cair. E Emmanuel nos aconselha no final que a gente persevere nessa sintonia com o mais alto. Ele não está dizendo que a gente somente persevere em evitar a ansiedade, porque ele sabe que a ansiedade na Terra é um negócio complicado. E ele deixa isso claro no texto inteiro. Mas vocês vão ficar ansiosos. Mesmo os corações generosos, de boa vontade, que já se desdobraram em ações por Jesus, esses também vão ficar ansiosos. É por isso que ele usa a palavra perseverar. É preciso que a gente insista nessa necessidade de sintonia com as esferas mais altas, nessa necessidade de contato com o bem e com a justiça. Porque a ansiedade nos prejudica em vários aspectos. Ela sempre precede a ação de cair. Então a gente tem que estar sempre buscando se defender, se vigiar. A receita do Cristo, ela é infalível para qualquer situação. Vigiar e orar. É preciso vigiar esses pensamentos que querem me colocar em situações em que eu ainda não posso controlar. E orar para que problemas que possam pedir soluções futuras possam trazer ideias que me ajudem a colocar os pés no chão. Porque a ansiedade nos tira do eixo. E muito embora a ciência busca nos auxiliar com os medicamentos, não nos esqueçamos da nossa participação no processo de cura. Em casos como esse, a nossa participação é essencial e indispensável. É preciso encontrar mecanismos que nos situem na rota correta para o nosso progresso. Porque a ansiedade é, acima de tudo, um afrouxamento da própria vontade que nós sentimos. E falo como alguém que vive esse problema. Porque basta que a vontade ocorra, basta que a vontade volte ao trilho e você sustenta
e você espanta aquela ideia perniciosa da sua cabeça. Basta um instante leve em que eu pare e ore e busque sintonizar com Deus e o coração já cansa, aquela taquicardia, ela já serena. Porque aquele momento de sintonia faz com que a resposta ocorra quase que imediata. E a gente sente no fundo do coração uma voz silenciosa dizendo: eu estou contigo. Não é verbal, é emocional. É como um abraço silencioso que todos sentimos quando nos permitimos essa sintonia superior. Por isso que Emmanuel insiste no final: busquem, persistam. Porque assim é possível vencer. Porque sintonizando com as esferas mais altas, os nossos irmãos mais experimentados da trajetória da evolução nos darão um roteiro mais aclarado do que é preciso fazer. E aqueles instantes de perturbação e inquietude serenam. Por experiência própria, eu posso dizer que acontece. Não é fácil vivenciar com essa experiência. Mas o Cristo, que é um médico, nos assiste. E é tão bom saber que Deus está cuidando de nós. E é tão bom lembrar dessa frase de Pedro, que independente de como a gente acha que Deus está agindo, independente do nosso julgamento, e a gente julga às vezes a atitude divina, quantas vezes a gente falou: Senhor, por que eu sofro tanto? Por que tá as coisas assim? Quantas vezes a gente se coloca como julgador da ação, da providência, mas Deus está lá, cuidando de nós, auxiliando-nos, independente da nossa atitude, independente da nossa condição moral, não estamos distantes do amor divino. Nenhuma criatura sobre a terra, nem o criminoso mais vil, nem a criatura mais angelical está distante do amor de Deus. Então, somente saber isso é quase que suficiente na nossa condição ainda limitada de nos acalmarmos para as circunstâncias da vida que nos provocam ansiedade. Então, que possamos, nesta noite em que Jesus nos presenteia estas reflexões importantes, agradecidos aos bons espíritos que nos inspiraram esta noite para a fala, que possamos buscar reforçar em nosso coração esse pedido de Emmanuel de insistência naquilo que é bom, e para vencermos esses sentimentos perniciosos que nos colocam em situações adoecedoras, que nos convidam às vezes a crimes contra a própria consciência. Que possamos buscar refletir e, acima de tudo, exercitarmos cada dia mais a nossa confiança na providência divina, que é sempre boa. E, acima de tudo, como nos diz Emmanuel, cogita do bem de todos nós. Jesus nos abençoe e nos guarde em sua paz. Que assim seja. Nossa transmissão foi encerrada. Que Deus possa nos fortalecer enquanto seguimos os passos de Jesus. Nossa transmissão foi